relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Olá, pessoas. Eu dou as boas-vindas a você que quer conversar sobre relacionamentos de casais, saúde mental, sexualidade. Eu trago para vocês um tema hoje que é muito importante para o relacionamento dos casais. Muita gente tem fala. Aqui no programa mesmo nós temos sempre tocado no assunto sobre comunicação. Mas comunicação tem várias formas, vertentes e precisamos esmiuçar isso. Vamos prestar atenção hoje porque talvez você que esteja me ouvindo possa aproveitar bastante bem essa questão. Hoje, durante o dia, durante a semana, vamos pensar na nossa vida. Olha, normalmente pensamos em comunicação de casal como algo verbal, oral, falado. Uma primeira coisa relacionada a essa questão falada através das palavras é a nossa gramática. Nós aprendemos a falar e aprendemos palavras desde que nascemos. No entanto, as palavras ganham significados especiais individuais. Claro que a nossa cultura tem sempre uma maneira de organizar as coisas. Nós vamos para a escola e aprendemos, temos aulas de português para todo mundo falar da mesma maneira, usar as palavras de maneira correta. Temos que olhar no dicionário para saber e ter certeza que aquela palavra vai ser compreendida pelas outras pessoas da mesma forma que eu disse. Isso traz algumas complicações. Porque se algumas palavras na minha vida pessoal se associam a algumas emoções, podem ser boas, negativas, podem ser fortes, fracas, mas se associam a essas emoções, elas ganham um significado muito especial para mim. E quando eu falo essa palavra, provavelmente eu quero dizer uma coisa diferente do que a outra pessoa está ouvindo. Complicamos já por aí. Não. Eu quero contar para vocês que relacionamento de casais e comunicação é um bocado mais complicado. Afinal de contas, um casal tem que ser algo especial que sirva para as duas pessoas. É mais do que a mera soma dos dois indivíduos. O casal tem importâncias, tem funções para os dois indivíduos. Ora, tem pessoas que se somam, se casam, se organizam em casais com finalidades muito diferentes. Algumas pessoas querem simplesmente sair da casa dos pais, outras querem simplesmente ter onde morar, outras querem simplesmente ter uma companhia, outras querem ter uma companhia sexual, outras querem ter uma companhia afetiva com quem possa conversar, trocar ideias, viver coisas juntos, conviver, ter uma história juntos. Outros querem um planejamento de vida. Tudo isso passa por comunicação. E nós não temos tantas facilidades de comunicação assim. Nós vamos dizer assim como podemos. Sim, como podemos. Nem sempre da maneira que quereríamos ali, daquela forma pensada, organizada. Ora, mas o que mais precisamos ter na comunicação de casais? Uma das coisas importantes é compreendermos como aprendemos os relacionamentos afetivos, relacionamentos de casais. Bem, aqui é quase aquele chavão. Não é a mãe a culpada, é o casal, os pais, pai e mãe. Pai e mãe porque eles são modelos. Nós aprendemos com eles um modelo de como lidar com as coisas, um modelo de como estar num relacionamento. O grande problema é que mais provavelmente nós aprendemos coisas que também são ruins, também são erradas. Vejam, quais são as primeiras memórias que você, que está ouvindo, tem sobre ter visto ou lembrado dos seus pais, demonstrando um casal? Eles conversavam, falavam, eles usavam palavras positivas, palavras gostosas, palavras que denotam, significam amor, carinho, atenção, cuidado, respeito. De novo, estou falando de palavras, mas e o não falado, e o não verbal? Porque esse talvez
tenhamos que falar assim, é o aprendizado maior que uma pessoa tem olhando os pais lá quando criança. Nós olhamos e sim, nós copiamos. Eles são modelos, eram os modelos que tínhamos, e nós vamos tentar fazer igual a eles. Numa situação de uma discussão de alguma coisa importante, quem será que nós copiamos? O pai, a mãe? Como é que nós reagimos para discutir, conversar, falar de uma coisa importante? Será que nós copiamos aquele pai ou a mãe que usava palavras ruins, palavras agressivas, palavras hostis, palavras para diminuir a outra pessoa, palavras para se colocar sobre a outra pessoa? Falo assim porque, sim, copiamos. Então pense em você hoje. Comece a buscar na sua memória, na sua lembrança, quais são as primeiras vezes que você lembra de ter visto seus pais conversando, dialogando, fazendo alguma coisa juntos. Como que eles se mostravam? Quais eram as funções de cada um? Não só as palavras, mas e os gestos? Existia um contato físico? Será que aprendemos a não permitir contatos físicos ou não querer contatos físicos? Ou o contato físico ficou reservado só para a hora sexual? Ora, um casal deveria ter um contato físico constante. Simplesmente porque, contato físico demonstra confiança. Nós tocamos em uma pessoa, ou somos tocados por uma pessoa, quando confiamos ou somos percebidos como uma pessoa confiável. Então, podemos tocar. Quais partes do corpo? Vamos lembrar que algumas partes do corpo são muito públicas. Mão, braço. Mas veja, rosto. Algumas partes, vamos dizer, não públicas, acontecem em que situação? Só quando o casal tem privacidade. É certo também, então, que é possível que nós não tenhamos aprendido algumas formas de tocar que os nossos pais podiam ter quando eles estavam na privacidade, quando eles estavam fechados no quarto, por exemplo, para ter uma atividade sexual. Então, já não aprendemos uma série de coisas, mas o que aprendemos pode ser a coisa ruim que precisamos compreender. Isso significa que aprendemos no passado e talvez já tenhamos vivido 1, 2, 3 décadas, 4 décadas repetindo esses comportamentos. Será que não está na hora de você tomar a decisão de você poder ser quem você gostaria de ser? Será que nós, na nossa cultura, não aprendemos, por exemplo, a dedicar muito mais atenção a alguns aspectos da vida que sim são importantes? Por exemplo, trabalho. Claro que sim. Nós aprendemos que trabalho a maior parte do dia exatamente trabalhando. No trabalho não tem relacionamento afetivo. Tem uma afetividade entre colegas de trabalho, mas eu estou querendo dizer que é diferente de um casal. Ora, se passamos a maior parte do dia num determinado tipo de forma de ser, de postura, de ação, de contato social, será que nós estamos preparados para fazer uma mudança, mudar a chave, sabe? Ao voltar para casa, estabelecer um contato físico, afetivo, falar de coisas que sejam agradáveis, olhar com carinho, dar atenção. Puxa, ao dar atenção, nós falamos para outra pessoa o que nós compreendemos do que ouvimos? Será que nós, se formos, por exemplo, elogiados, nós agradecemos? Porque me parece que nós esquecemos muitas dessas coisas. Porque também aprendemos que é educado agradecer. Sim, mas isso é lá fora, com o mundo social, no trabalho, por exemplo? Também. Mas também deveria existir no casal. Eu falo deveria existir, mas já olhando para você que nos ouve, agora ao vivo, durante a semana, quando puder ver com mais calma, assistir pela Rádio Vibe Mundial. Será que você
Você tem pensado nisso e tem percebido se você não está cometendo alguns erros de comunicação que, na verdade, produzem um relacionamento não satisfatório? A maior parte das pessoas vem para o nosso consultório de psicologia reclamando da outra pessoa. Parece que a outra pessoa sempre faz o errado. A outra pessoa pode fazer algo errado, verdade. Mas você está fazendo alguma coisa em prol do casal? Ou você fica esperando que a outra pessoa faça? Será que você demonstra a aproximação? Ou você fica com medo de se aproximar? Sim, muitas vezes temos medo da reação da outra pessoa, verdade. Se temos medo, não deveríamos estar falando do nosso medo para que a outra pessoa pudesse consertar essa situação, demonstrar que não precisaríamos ter medo? Essa é outra coisa. O falarmos do que sentimos. É verdade que os casais que têm mais problemas são os que menos falam do que sentem, porque ao não falar do que sentem, não conseguem dialogar, conversar sobre como resolver, modificar essa questão. Então, como fazemos isso? Como vamos fazer isso? Treinar. Treinar. Olha, quando recebo pacientes, casais, indivíduos no consultório, uma das coisas que constantemente estamos fazendo durante as sessões de psicoterapia, as consultas, que são chamadas de sessões, o que nós fazemos de verdade é um treinamento constante de modificações para que essa pessoa tenha como fazer de uma outra forma, para essa pessoa conseguir demonstrar de outra maneira, viver outra coisa. Esta nova vivência, ela só vai ser validada quando o resultado for satisfatório, for gostoso, for bom. De alguma forma a pessoa perceber, sentir que aquilo tem um efeito bom. Ora, nós queremos que tenha um efeito bom, mas eu estou propondo que tenhamos uma racionalidade, um objetivo. Então, muitas vezes, nesses treinos, na realidade, ao tentarmos chegar em casa, cumprimentar nosso companheiro com um beijo diferenciado, um beijo na boca, nos lábios, ok. Mas será que nós olhamos com atenção, colocamos um sorriso? Olha o que eu estou contando. Nós temos uma comunicação não verbal. Eu comecei falando de comunicações verbais, orais, palavras. Agora eu estou falando de uma outra comunicação. Como é que nós olhamos a outra pessoa? Como é que nós nos comunicamos com o nosso rosto, com a nossa expressão facial, com o nosso olhar? Eu falava de um sorriso. Não é um riso, é um sorrir. É um sorrir com os olhos também. Sim, há uma grande diferença. E seremos percebidos, tenha certeza. Outra forma de comunicação não verbal é demonstração com o corpo. Você demonstra com o seu corpo que você está falando? Dá um significado especial, um significado de acordo com o que você sente? Vejam que muita gente, muitas vezes, vai falar alguma coisa séria e cruza os braços. Parece que cruzar os braços é como uma forma de nos defendermos do mundo externo. Nós queremos falar com alguém de quem gostamos, a quem amamos. Nós não deveríamos estar com os braços abertos, inclusive demonstrando que queremos a aproximação física. Precisamos prestar atenção em todos esses aspectos. Nós abraçamos a pessoa com quem temos um relacionamento afetivo, por quem dizemos que amamos, e nós temos um abraço de corpo inteiro, ou é aquele abraço social para um beijinho no rosto, onde nós mantemos o corpo afastado, até mesmo por questões de privacidade ali no mundo social? Precisamos pensar. Eu quero propor que cada um de vocês, cada pessoa que nos ouve, preste atenção no nosso dia. Como é que nós agimos, reagimos, como é que nos comunicamos? A maior interações sociais gerais, mas existem momentos onde nós vamos ter uma interação muito afetiva e especial.
Será que nós estamos olhando para aquela pessoa que nós amamos de uma maneira carinhosa? Será que essa pessoa está percebendo isso? Olha, vamos fazer a nossa parte. Muitas vezes estamos olhando e a outra pessoa pode estar incomodada por qualquer outra coisa e nem perceber. Verdade? De repente queremos falar alguma coisa com entusiasmo de como gostamos da forma que ela está vestida, como está o sorriso, o olhar dela, mas ela está preocupada com o trabalho, com falar com alguém, responder alguma mensagem no celular. É verdade também. Precisamos experimentar, precisamos nos fazer presentes. Quando nos fazemos presentes, comunicando a nossa parte, aos poucos a outra pessoa também vai interagir de uma maneira coerente. Ora, se não fizermos a nossa parte, a outra pessoa não vai saber que estamos querendo esta aproximação. Então, vamos olhar para o espelho e talvez olhando para o espelho mesmo, fazer alguns ensaios. Olhe para o espelho, perceba, tente verificar como é que você demonstra com o rosto, com o teu corpo, como é que você gosta ou não gosta de alguém. Será que você pode fazer isso? Vamos lá? Vamos tentar? Se tentarmos, não. Quando tentarmos, não. Quando fizermos, o que será que nós sentimos ao percebermos a nossa expressão? Que palavras, que frase eu usaria para dizer que gosto da pessoa que eu estou vendo? Veja, a palavra é importante, mas o som que sai com a palavra ganha uma importância secundária maior. Na verdade, é o som, a intensidade, como é que eu estou dizendo, como é que a palavra sai. Ela sai num sussurro, ela sai com um grito, ela sai com alguma emoção. Que emoção essa palavra está trazendo? Assim, nós vamos poder aprender com a gente mesmo, olhando para o espelho. Como é que nós gostaríamos de receber informações? Eu estou conversando com vocês hoje algo que diz respeito à comunicação, e essas comunicações são complicadas, porque tornam a lembrar e reafirmar. Nós aprendemos de modelos que talvez não fossem modelos muito úteis. Ah, será que meus pais não se amavam? Sim, provavelmente sim, se passaram muito tempo juntos, de alguma forma tinham um relacionamento afetivo de importância para os dois. Mas a forma deles demonstrarem esse amor, esse comprometimento, compromisso, relacionamento afetivo, é a forma melhor? Foi a mais coerente para aquilo que você quer fazer da sua vida? Fora aquelas circunstâncias que eu já comecei a nomear. Existem lembranças que nós temos lembranças, sim. Lembranças de os pais terem discussões, usarem palavras ásperas, palavras duras, palavras ruins, colocando culpa um no outro, e não palavras de compreensão, demonstrações de compreensão para conseguirem desenvolver soluções para um relacionamento, soluções para um problema, soluções para uma vida melhor. Mas então eu sou responsável pelo que eu estou sentindo 100%. Cada um de nós é responsável pelo que sente. Mas eu também sou responsável pelo que o outro sente, pelo que o que a outra pessoa sente? Essa é uma boa frase. Sim, nós somos responsáveis pelo que as outras pessoas também sentem. Por quê? Porque nós estamos cutucando, estimulando, nós estamos levando informações para outra pessoa, essa outra pessoa também vai lidar com essas informações. Então, vejam bem, nós precisamos, daqui para frente, a cada dia, pensar, repensar, e sempre que fizermos alguma coisa, da onde que veio isso? Aonde eu aprendi isso? Quando foi a primeira vez que eu tenho na minha memória que isso eu vi no mundo? Ora, nós adultos temos uma série de outras formas para buscar novos aprendizados. Ora, nós assistimos uma série na televisão, um filme, vamos ao cinema. Vocês percebem que essas produções culturais são formas para mostrar
outras maneiras de sermos ou para mostrar como somos? Vamos prestar atenção nisso e sempre nos perguntarmos: eu assisto um programa de televisão, um filme, o que significa para mim? O que me faz lembrar? Eu quero ser igual ao que eu vejo ou eu quero ser diferente? Se eu quero ser diferente, como é que eu vou fazer hoje? Vamos ensaiar? Muita gente me olha e nessa hora pode estar perguntando: mas eu não sei fazer. Eu não estou conseguindo fazer. Eu já tentei. Eu sei que está errado, mas eu não consigo sair disso. Eu posso compreender. Essas são situações bem difíceis. Nossos corpos, nossos organismos aprenderam a fazer uma coisa de um jeito. Por uma questão de economia, não vão querer mudar. Nosso organismo é muito mais forte do que isso que a gente diz que, mas minha vontade, eu penso, eu quero. Nosso corpo já fez antes de eu dizer que eu quero. Isso é importante lembrar. Nós já estamos moldados com algumas atitudes e comportamentos. Então, muitas vezes é muito, muito difícil que a gente mude. Parece que nós sempre estamos agindo de uma maneira estereotipada e automática. E estamos mesmo. Como é que vamos mudar nessa hora? Nessa hora que nós precisamos de ajuda. Sabe, nós da psicologia, nós passamos muitos anos estudando e depois do estudo formal, nós sempre estamos em contato com outros colegas de profissão para ter uma supervisão, para ter uma discussão sobre como é que nós podemos agir tecnicamente de uma maneira melhor para ajudar a outra pessoa a mudar, a voltar a desenvolver um equilíbrio emocional satisfatório. É para isso que serve a psicoterapia. Para um casal, claro, um casal é um pouquinho mais complicado do que um indivíduo. De acordo? Sim. Para um casal, nós temos duas pessoas que precisam mudar. E se as duas pessoas estão de acordo que as coisas que estão acontecendo não estão satisfatórias, uma terapia de casal vai ser muito especial para que essas duas pessoas tenham como fazer modificações satisfatórias para mudar o mundo, para que o resto das suas vidas seja muito boa, uma vida boa, satisfatória. É isso que você merece. Ou talvez a gente só mereça viver a vida que merece ser vivida. Se ela está sendo ruim, vamos assumir a responsabilidade. Se ela pode ser boa, vamos assumir a responsabilidade de mudanças. E se nós estamos falando de um casal, estenda a mão para outra pessoa. Pode ser? Se estendermos a mão, será que a outra pessoa também não nos dá a mão? Se nos der a mão, será que não significa que eu precisei dar o primeiro passo sem esperar que a outra pessoa faça? É aqui que nós entramos. Nós precisamos desenvolver novas atitudes para viver bem. Eu quero deixar com vocês minhas palavras de que o mundo merece ser vivido de uma maneira melhor. E vamos trabalhar para isso. Eu sou Osvaldo Rodrigues, estou aqui toda semana às noites dos domingos, às 8h30 da noite, no Café com Sexologia. E sempre temos convidados para trazer assuntos importantes para você, conversar com você mesmo e conversar com as pessoas à sua volta sobre como melhorar a sua vida. Sei que você vai melhorar se você puder fazer um esforço, e se não conseguir, chama. Pode chamar a gente, nós podemos ajudar, nós vamos estender a mão e nós vamos caminhar juntos. Pode ser? Gostei de estar falando com vocês hoje. E vou estar sempre aqui. Até mais, gente. Boa semana.